Construcast, arquitetura, engenharia e construção. Inovação e liderança na gestão imobiliária é o tema do episódio de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo a Paula Casarini, que, como sempre, vai dar uma aula aqui pra gente. Então, vou preparar papel e caneta na mão e vamos juntos aqui acompanhar esse bate-papo junto conosco. Paula, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao Rodrigo, que foi o convidado que me indicou. Rodrigo Leite. Diga-se de passagem, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande e é parte fundamental do sucesso do Construcast. Paula, para começar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse de forma resumida a sua história, a formação e como que você entra num segmento tão desafiador, que é esse tema do episódio de hoje, que é liderança e inovação em gestão imobiliária. Tá bom. Bom, eu sou aqui do estado de São Paulo, né? Sou engenheira civil de formação. Então, o desafio ele já começa quando você escolhe o teu ensino superior, né? Ser engenheira civil hoje é uma coisa completamente diferente do que ter escolhido engenharia civil há mais de 30 anos, né? Eu estou formada há exatos 30 anos nesse ano. Então, sou engenheira civil, durante a fase que a gente está fazendo estágio e testando o que você vai, para que área que você vai dentro da engenharia, eu comecei a trabalhar em avaliação de imóveis, né? Então, eu entrei como estagiária para fazer avaliação. Depois eu fiz obras de fundação pesada, fiz projetos, trabalhei com estrutura metálica e aí eu decidi que era a avaliação imobiliária o que eu gostava de fazer, né? Então eu faço isso desde então, comecei a fazer isso. Trabalhei na área diretamente com avaliação de imóveis até o ano de 2014. Em 2014, eu comecei a tomar conta dos negócios imobiliários dentro da Colliers, né? A Colliers é uma empresa de consultoria imobiliária, full service, então eu engenheira civil, pós-graduada em avaliações e perícias, e aí, de repente, eu paro de fazer a avaliação do imóvel e começo a cuidar de um negócio que também tinha venda de imóvel industrial, locação e escritórios e varejo e os demais serviços que a gente tem. Em 2018, eu assumi como COO da companhia, então eu comecei a cuidar de todas as operações no Brasil e eu sou presidente da Colliers desde o final de 2022. Nossa, que história e que resumo, que pitch você fez aí num período tão curto. Então, pode continuar. Né? Então, eu acho que entrar na liderança ou assumir a liderança foi uma coisa... Eu não vou te dizer que foi uma coisa natural, porque eu tive muita ajuda de pessoas extraordinariamente inteligentes e bem intencionadas ao longo da minha carreira, né? Então, eu comecei a fazer estágio numa empresa que era pequena e foi aonde eu aprendi como é que as coisas funcionavam. Trabalhava para um engenheiro que chama Otávio, que é meu amigo até hoje, trabalha na Colliers junto comigo ainda hoje. Depois, quando eu estava em avaliação, a gente vai assumindo a liderança por projetos, né? E a hora que os teus projetos eles vão sendo bem-sucedidos numa cadência que a hora que você percebe todos eles já estão do mesmo jeito, aí você consegue assumir a liderança da equipe e depois de um negócio e depois de uma companhia, né? Então, e todo este tempo, o que a gente precisa saber é que você não para de estudar em momento nenhum, né? E que não tem problema se você for fazer alguma coisa e isso não for dar certo. O problema é você perceber que não está dando certo, aí você continua insistindo naquilo, né? Mas, então, quando você consegue aceitar esse tipo de coisa e que vai ter coisa que vai dar
ok, tem coisa que vai ser super, tem coisa que vai ser uma tristeza, depois tem que arrumar, aí flui, né? E os problemas, eles vão mudando de categoria só. Mas porque nem um furacão, né? Vai mudando. É muito legal, muito motivador conversar com você, e você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de como que eu lido com os desafios, né? De entender que tudo bem, eu tenho iniciativa, eu estou fazendo, nem sempre dá certo. Agora a grande questão é como que eu lido com esse não deu certo, como que eu aprendo. Eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, mas eu queria, nesse processo todo dos seus mais de 25 anos ou 30 anos aí de carreira, quais foram os seus maiores desafios? Depois eu tenho uma pergunta bem específica para você. Tá. Depende um pouco da fase, né? Então, conforme você vai passando pelas fases, aquilo que foi... O que é importante? A gente está vivendo hoje num mundo onde quem está perto está longe e quem está longe está perto, em função dos celulares. Aí eu quero, até trazendo sua experiência bem-sucedida, né, na área que você atua, você falou de um ponto importante, que você chegou onde chegou graças às pessoas que te ajudaram. Apoio, né? Ao apoio que você teve. E nesse mesmo sentido, tem gente muito boa, jovens aí que estão começando a carreira, que tem muito potencial, só que eu bato muito na tecla. Tem muitos líderes inseguros que acabam barrando essas pessoas. Felizmente não foi o seu caso, tá? Mas agora... Queria que você falasse um pouco, desde o início, ali, pelo menos trazer uns 3 casos, assim, de fases até hoje. Tá, de desafios. Desafios. Tá. Então, eu vou trazer alguns, e aí não necessariamente isso vai ser na ordem cronológica, tudo bem? Eu acho que de todos os desafios que eu já tive na minha carreira, o mais complicado foi manter a empresa no trilho durante o período da pandemia. Né? A gente, às vezes, a gente se lembra hoje com alívio, porque já acabou, mas, de repente, você precisa tirar todo mundo do escritório e mandar para casa, e providenciar cadeira, e tela, e um monte de coisa... E todo mundo naquela fase com medo de morrer, sem saber o que vai fazer. E ninguém tinha a menor ideia de nada, né? Então, eu acho que de todas as fases, graças a Deus, a gente, naquela época, estava bem estruturado, estava com folga de caixa, vamos dizer assim. A gente não tinha problema financeiro nenhum, graças a Deus. Mas você, de repente, tem 180 pessoas... e suas famílias, que dependem das decisões que você está tomando no momento de crise, que você não tem benchmark nenhum. Né? E aí, como é que a gente fez para passar por isso tudo? Coloca a empresa do teu lado. Então, eu me lembro que no começo, as pessoas muito preocupadas... sem saber o que fazer, os clientes no mesmo jeito, os nossos fornecedores do mesmo jeito. Então, parecia como se, durante um período, é como se a Terra tivesse parado de girar. E ninguém sabia muito bem o que fazer com aquilo. Então, já que a gente está assim, nossos clientes não estão respondendo, eles não vão saber o que vão fazer, vamos arrumar o que fazer dentro de casa. E a gente teve um salto de inovação gigantesco neste período, porque precisou aprender a trabalhar de uma forma geograficamente dispersa para valer, precisou implementar uma cultura digital que não tinha outra opção. Então, a gente, pelo lado bom da época ruim, mesmo quem não queria trabalhar remoto, ou não queria usar a ferramenta digital, a pessoa não tinha mais escolha. Ou fazia, né? E nessa época nós montamos comitê de processo, de revisão de processo, de força de trabalho, de atendimento a cliente, de montar squads de pessoas que começaram a ligar para os clientes para entender como é que as coisas estavam acontecendo lá.
E quais são as dúvidas? E deixa eu te contar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com um problema assim, como é que você está fazendo aí? E aí a gente começou a se unir. Né? Eu tinha call com a empresa inteira todos os dias, e conforme o problema foi diminuindo, a gente mudou para 2 vezes por semana. A gente ainda mantém esse call 1 vez por semana, porque agora eu estou em quase todos os estados do país, nas mais diversas funções. E liderando quantas pessoas? Hoje somos 220 no total. Diretos? Não, no total. Ah, sim. No total da empresa. Não, imagino. Então, bem desafiador. E eu queria só complementar esse momento. O que facilitou passar essa fase desafiadora? Porque no seu setor afetou demais o mercado imobiliário. Né? Então, assim, o que passava na sua cabeça naquele momento? Porque, assim, a gente vive disso, né? E as empresas, muitas coisas fechando, né? Como que, assim... Eu acho que qualquer empresário sério, né? Com caixa ou sem, ele passa 2 coisas o tempo todo. Meio que em looping, né? Então, a primeira é como é que eu faço para pagar todo mundo. Porque ele tá o tempo todo com dívida, né? E a segunda é qual é o plano de continuidade de negócio? Como é que, se isto não estava previsto, o que você faz? Então, como é que você paga todo mundo? Como é que você mantém as pessoas próximas da empresa? E muita coisa que a gente percebia na época era... talvez eu não acredite tanto naquilo que eu ouço, ou no telejornal, ou eu lia no Twitter, hoje eu leio no X, ou eu vejo no Instagram. Mas aquilo que a empresa fala para mim, eu acredito. Então, a gente precisava estar o tempo todo, gente, vamos devagar, isso vai passar. Enquanto isso está acontecendo, vamos aproveitar o nosso tempo, reveja processo, arruma a casa. E vai fazendo aquelas coisas que... Sabe aquela coisa que nunca dá tempo para você fazer? Então, agora é a hora, vamos fazer isso tudo aqui. Vamos aproveitar o momento, exatamente, né? E a preocupação, ela era constante. E a gente tem uma linha lá na empresa que é de imóveis industriais, né? E a parte boa da pandemia foi que ela fez todo o e-commerce dar um grande salto de desenvolvimento. E o e-commerce precisa de galpão, que é o que a gente vende, é o que a gente aluga. Então, eu não posso me queixar dos resultados que a gente teve durante a pandemia. Uma área ou outra, escritório sofreu um pouco mais, teve área que o pessoal não conseguia ir para o campo fazer a avaliação ou fazer a gestão de uma obra. Nossa equipe de administração predial ficou nos empreendimentos o tempo todo, com muito mais cuidado. Então, você não podia perder de vista que aquelas pessoas que confiam em vocês, elas querem ter a garantia de que elas vão ter um ambiente seguro para trabalhar. E você tem que estar ali presente o tempo todo. Precisa. Isso é importante. Agora, como que é liderar um time de mais de 220 pessoas? Como é que é? É como qualquer problema que a gente tem na engenharia, né? Então, você pega um problema desse tamanho e você divide em outros problemas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer e parece clichê, parece que é conversa assim, né? Conversinha de boteco, mas não é. Primeiro, você tem que ser exemplo. Não existe nada que eu peça para minha equipe fazer que eu não saiba como faz ou eu já não tenha acompanhado como fez, embora eu não seja a especialista no assunto. Mas eu me preocupo, eu visito o empreendimento para ver como essa equipe trabalha, para saber os limites, as necessidades, como é que as pessoas fazem as coisas. Porque senão fica fácil, né? Você fica sentado lá no seu escritório, mandando a pessoa fazer as coisas, e você não tem noção de se aquilo é factível, né? É o famoso liderar pelo exemplo. Mas não é só o exemplo, é vontade genuína de entender o que aquelas pessoas passam, né? Por mais que você não vá fazer aquela mesma atividade,
Mas você precisa entender o que é aquilo, porque senão você não entende o que a pessoa está tentando te falar, né? E a segunda coisa que você faz, você coloca pessoas do teu lado, né? Eu acho que a única vantagem que a gente tem em ser, vamos dizer assim, você poder liderar uma equipe, é que você pode escolher quem trabalha com você, né? Então, escolha pessoas que vão fazer bem para o negócio e que vão complementar você de alguma forma. Paula, e quando você fala de fazer bem para o negócio, aí tem a questão cultural. Tem. Né? E qual que é a estratégia para criar, ou seja, para implementar uma boa cultura organizacional de uma forma que essa cultura seja aderida por todos? A gente nunca sabe se ela está sendo aderida por todos. Porque a empresa, ela é como... sabe população flutuante no metrô? Tem gente que entrou no inicial e vai sair no final. Mas tem gente que entrou depois e sai no fim. Tem gente que entrou antes e sai no meio. Na verdade, você nunca sabe as coisas que todo mundo sabe aquilo que você já falou. Né? Então, você precisa ter um plano de comunicação que seja consistente. E em hipótese alguma, você pode falar, não, eu não vou explicar isso, porque isso as pessoas já sabem. A gente volta para o básico o tempo todo. E o básico para a gente lá na Collier são coisas simples. Né? Então, a primeira coisa que para você conseguir trabalhar lá com a gente, você precisa entender e aceitar e ser do mesmo jeito. É que as pessoas precisam ser respeitadas pelo que elas são. Né? Essa é a primeira, acho que é a regra de ouro lá dentro. A segunda coisa antes de você fazer qualquer coisa, entende por que está fazendo. Porque a grande maioria das falhas que a gente já teve em projeto, em qualquer coisa, foi... Eu começo esse projeto com o objetivo de ter uma ferramenta que tire tarefas repetitivas, para dar um exemplo qualquer. Tá. De repente, os times vão se envolvendo. Isso é tão legal e dá para fazer mais isso, e dá para fazer mais aquilo, e dá para fazer não sei o quê, que a hora que você vê, esse projeto faz tudo, mas não tira a tarefa repetitiva do negócio. Então, tem que pensar o tempo todo, né, por que você está fazendo aquilo. Se você não sabe explicar por que está fazendo aquilo, pode parar, porque provavelmente vai ter erro, né? E eu acho que a última coisa, que são as 3 coisas de base, né? O cliente, ele é importante para a empresa. Mas eu não posso pedir para um colaborador colocar o cliente no centro da discussão, tratar o cliente com respeito e fazer tudo aquilo que um monte de gente trata, se eu, empresa, não trato o meu colaborador desta forma. Sabe que eu estou me conectando muito com você? Eu terminei de ler um livro ontem, não sei se você já leu, que é Metanoia. Não li. Eu acho sensacional porque fala justamente disso. Então, o que é ser uma empresa única? Porque ser único, na verdade, começa dentro. Né? Como que eu envolvo as pessoas? E fala muito dessa questão do porquê. Peraí, eu vou começar uma tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou me preocupando com o meu cliente? Quando eu falo meu cliente, pode ser o seu superior, a pessoa que está acima de você, o seu colega. Né? Então, quando eu pego esse processo de envolvimento e coloco nesse porquê, ou seja, quem são as pessoas que estão participando comigo? Quando eu falto amanhã, será que, tudo bem, eu trazer um atestado, será que eu estou pensando no meu colega? Que falta eu faço naquele time? E tem uma coisa que eu percebo que hoje as pessoas têm menos preocupação, que ok, no que as outras pessoas dependem de mim?
Eu, longe de fazer apologia, de não pode tirar atestado. Eu dei o exemplo. Disso, não, né? Na verdade, eu dei o exemplo, até assim. A internet também tem isso, né? Você pode ser cancelado aqui, mas no meu caso. Não, eu tinha te entendido, mas o meu ponto é o seguinte: às vezes a pessoa ela continua trabalhando. Mas eu me comprometi com você e a minha parte para você poder fazer a sua é te entregar isto. Só que as demandas chegam, assim, de tudo quanto é lado o tempo todo. É flechada de tudo quanto é lado, não é? Toda hora. O tempo todo. E se você não estiver atento, você prioriza alguma coisa, às vezes com razão, porque ela é crítica, ou é uma crise, ou ela é urgente, ou alguma coisa acontece, e você esquece que se eu não terminar, o Paulo não faz a parte dele. E o impacto que eu posso fazer na tua carreira, porque eu não fiz a minha parte, ele pode ser fatal. Mas as pessoas não pensam nisso. Você acabou de me lembrar que eu tô devendo uma atividade aqui pra Gabriela. De nada. É bem interessante. Eu recebi lá no Slack que eu tenho uma... Estou em dívida com você, tá? Tudo bem, terminando aqui, já vou fazer pra você dar continuidade. Não vamos deixar o Matheus cortar essa parte. É bem interessante, você trouxe... Eu até queria chamar a atenção de quem está ouvindo e assistindo nas nossas plataformas. Manda esse conteúdo para o seu gestor, para o seu colega de trabalho, porque eu nunca tive um pensamento desse, assim, de forma tão clara. Porque como que a gente... Até que ponto eu estou comprometido com o meu colega? Até fora do ambiente de trabalho. Exato. Né? E como é que você resolve, né, esse tipo de situação? Porque o imprevisto, ele acontece, a demanda urgente, ela vem, mas você precisa negociar com a pessoa. E você precisa também entender que esta pessoa provavelmente vai ter que negociar com alguém. Né? E não importa em que posição da hierarquia você está. Né? Então, no meu caso lá, é muito frequente, o pessoal me manda as coisas e assim, olha, me responde até o dia tal. Aí quem não está muito acostumado com esse tipo de cultura, você fala assim, mas como assim que você está falando para o presidente da empresa até que dia que ela tem que fazer? Exatamente. Tem que me dizer até que dia eu não causo nenhum impacto negativo no resto das coisas que você tem que fazer. Porque se você for parar para pensar, todos eles... e se tem uma coisa que é comum lá na empresa, é que todo mundo quer que as coisas deem certo. Então, se eu quero que dê certo, você quer que dê certo, você precisa de mim até o dia tal e eu esqueci, às vezes esquece, tá? Então, lembra, fala assim, ó... Vamos lá, que se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é importante. Então, não deixa nem mentir, tá vendo? Você esqueceu de alguma coisa, mas a pessoa te lembrou de novo? Lembram. Isso é bom, isso é ótimo. Lembram. Olha que dica legal. A gente tem aqui a dica ConstruiCast. Então, você pediu alguma coisa, não importa a hierarquia da pessoa, ou seja, o nível de hierarquia que tem na sua empresa, seja ser presidente, diretor, seja lá quem for... Você pediu, a pessoa demorou para responder dentro daquele prazo que você estabeleceu? Lembra. Porque a responsabilidade é sua. E conversa. Não é lembra. Sim, tipo, tentar entender eu te ali. mandei um e-mail. Não, eu falo assim, ó, lembra aquele assunto? A gente tem que resolver até a semana que vem. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Né? E tem uma outra coisa que aí... Não tem como falar de liderança e não tratar a gestão de conflito, né? Porque ele acontece muitas vezes ao longo do dia em qualquer lugar. Então, como é que você faz? E isso é uma coisa que a gente já aprendeu lá faz tempo e faz com alguma frequência, né? Então, eu tô combinada com você, mas não fiz minha parte. Se eu não faço a minha parte, você não consegue fazer a sua. Sim. Como é que você faz para você resolver este problema sem dar uma bolada nas minhas costas? Bem interessante. Aí, como é que a gente costuma fazer? Você vai fazer o seguinte para mim. Você fala, Paula, o negócio é o seguinte. Como você não está conseguindo me entregar, isso está impactando tal projeto. E eu preciso reportar para a Luciana.
Como você prefere que eu faça? Você vai junto comigo? Eu mando por e-mail e te copio? Ou você quer contar para ela primeiro? 80% dos casos o negócio resolve, tá? Antes de falarem. Mas naquilo que não dá para resolver, não, vamos juntos. Ou deixa que eu falo primeiro. Porque aí não fica aquela situação, você viu lá o Paulo, veio aqui, reclamou de você, né? Porque aí muda o foco de discussão e você não resolve nada. Não, e você traz um ponto muito importante que é as fofocas. Eu falo fofoca no sentido porque assim... Elas são importantíssimas. Entende? Então, quando você leva as duas pessoas para o centro da discussão, você não acaba... é fofoca, não é intriga, não é puxa-tapete. São duas pessoas que precisam resolver um problema. Sim. Bem interessante. Acontece o tempo todo? Não. Tem gente que está mais tempo, que faz isso com mais naturalidade. E tem gente que está menos tempo, que ainda não faz, ou faz com muito menos naturalidade, né? Mas o importante é... Não está dando certo esse, mas eu vou continuar tendo que trabalhar com você. Não, é sensacional. Estou tendo uma aula aqui com você. Como é que você faz isso? Então, daí no próximo, vai instaurando o ranço, né? Implanta. O ranço, ele é o câncer da organização. Não, eu imagino. Não tem coisa pior. Pior que a fofoca. Sim, e você trazer essa transparência na comunicação, essa abertura, né, para todas as áreas da empresa, isso facilita demais e você traz as pessoas para o centro de tudo. E aí você não deixa mudar o foco da discussão. Qual é o foco da discussão? Este projeto que ela precisava não vai ficar pronto. Como é que nós vamos resolver? Vamos resolver. Esquece os problemas e vamos pensar na solução. Exato. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta aqui. Pergunte. Que fala dessas questões de inovação e flexibilidade. Como inovar e ter flexibilidade, né, nos tempos de hoje, que a gente vive em tanta dispersão? Principalmente falando das redes aí, dos celulares. Tá. Eu acho que a primeira coisa né, vamos dividir a conversa aqui em dois e depois a gente junta, né? O que é inovar? Né? Porque dependendo da situação do teu negócio, ela pode ser: eu não gasto nada e faço as coisas diferente, porque eu consegui montar um fluxo de valor agregado, ou eu consegui mudar a mentalidade de quem faz as coisas, ou eu preciso ter um produto novo, eu preciso mudar o meu modelo de negócio, né? Então, se o teu problema for, olha, eu sou uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que inovar, aí você está mais encrencado quando você está disperso. Tá? Daí eu não sei te dizer o que tem que fazer, porque nunca passei por isso. Mas, se você é uma empresa que presta serviço, tem muita coisa que é como eu vou atender este cliente melhor, que outras, como é que eu modernizo a experiência dele com a empresa, né? E aí, o celular que aí você falava, ele é disperso, ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar, né? E por quê? Porque cada um usa este equipamento de um jeito diferente. Embora pareça que está todo mundo com o rosto iluminado de baixo para cima o dia inteiro. Igual, né? Então, como é que você faz para gerenciar a equipe dispersa? Né? Primeira coisa, você tem que começar a entender que pode ser que o seu time esteja no escritório com você o dia inteiro, os 5 dias da semana útil. E ainda assim ele está disperso. Porque um está pensando em como resolver um problema matemático, o outro está pensando como é que ele vai fazer para levar um cliente para aquele escritório, o outro está preocupado com a obra que está fazendo gestão, o outro está preocupado com outra coisa. Está todo mundo sentado junto, mas ninguém está conversando. Mas a mente está longe. E cada um tá longe, né? E aí, o único lugar que todo mundo se encontra na empresa é o cyberespaço. Parece, mas é verdade.
Se tem um único lugar que todas as minhas pessoas se encontram, são nas ferramentas digitais. E isso não tem volta. Então, como é que você tem que fazer para fazer a gestão desse pessoal que está disperso? Você tem que ser digital, mesmo que você vá para o escritório. Então, uma coisa é você fazer uma gestão com mentalidade digital. A outra coisa é você estar trabalhando num regime presencial, ou remoto, ou híbrido, que é toda a discussão que a gente tem no mercado imobiliário e que a gente sabe que é importante porque muda. O mercado de escritório, o mercado de logística, o mercado de varejo, de construção, e vem todo mundo a reboque dessa conversa, né? Então, como é que você inova estando todo mundo disperso? Você tem que puxar todo mundo para o mesmo lugar. Você tem que trazer um projeto que todo mundo... que seja uma ideia que todo mundo compre. Isso requer uma atenção muito grande aos detalhes, a questão de comportamento da equipe. Sim. Isso, assim, por parte das lideranças. Não tem por parte das lideranças, por parte da área de gente ou de recursos humanos, aí depende o nome que cada empresa dá, e da alta liderança. Porque não existe história de lado único, né? E eu não estou dizendo que os gestores, eles mudam a conversa para poder manipular. Às vezes, a pessoa simplesmente não entendeu o que está acontecendo. Né? Pode contar caso? Claro, óbvio. Tá. Mas, inclusive, eu tinha um monte de coisa aqui para perguntar para você. Você já esqueceu. Não, eu não esqueci. Na verdade, está tudo aqui. Só que, assim, o papo sobre liderança tá tão bom que a gente vai ter que marcar outro episódio depois com você. Tá bom, a gente vem. Pode continuar. Então, é a forma como você entende as coisas e o quanto a tua realidade é diferente da realidade dos outros. A gente está no mercado do Rio de Janeiro há 23 anos, né? Então, durante muito tempo, a gente ficou com um escritório no centro da cidade, no centro, no Almirante Barroso. E aí foi feito um empreendimento na região do Porto. A gente estava responsável pelo listing dele, né, por fazer a comercialização. E nós mudamos o nosso escritório para este prédio que a gente estava mostrando para os nossos clientes, explicando para eles, né, como é que aluga, que vale a pena e tudo mais, né? Isso a gente já ficou lá, acho que de 2018 até este ano. Com a volta depois da pandemia e uma quantidade muito maior de empreendimento e uma mudança que teve de trânsito, o pessoal de lá me falava assim, tá complicado vir para o escritório. Na minha cabeça, empatou, porque aqui também tá. Mas tá complicado por quê? Não, tá complicado, a gente leva muito tempo. Beleza. Mas por quê? E aí a pessoa me contava esses pedaços e os gestores me falavam, olha, precisa repensar o escritório do Rio, tá complicado, não sei o que, o pessoal quer ir para não sei aonde. Eu falei, para não sei aonde não vai dar. Né? Que é muito longe, né, dos clientes. Até o dia que eu fui trabalhar no escritório. E tinha que ir do trabalhar o dia inteiro lá e depois ir para um jantar. Então, eu estava me deslocando do Porto até o Jardim Botânico, né? Consulta lá, aplicativo, mapa, de tudo quanto é marca que você pode imaginar, e falam, vai levar 1 hora. Falei, beleza, eu tenho que estar lá às 7 e eu vou sair daqui às 6. E, de repente, teve um acidente na linha vermelha. E eu levei 40 minutos para conseguir sair do prédio, andar 2 quarteirões e conseguir pegar um táxi. E a hora que eu fiz este caminho, que eu falei, game over, eu não vou mais ficar na frente desse prédio, botei minha mochila e comecei a andar naquele porto à noite, eu vi a menina que trabalha na área de avaliações que tinha saído mais de meia hora antes do que eu, ainda tentando tirar o carro da garagem do prédio. Aquela noite eu estava com a gente tem uma equipe que cuida de escritórios lá, eu falei, Áurea,
é hoje que você vai me arrumar outro escritório. Porque não dá. Não dá para 1h30 a menina não conseguir tirar o carro da garagem. Em 40 minutos você não consegue pegar um táxi. Sim. Aí eu entendi a complexidade. O que é não tá complicado? Que na minha concepção, para minha escala, já estava impossível. Mas eles que estão acostumados a viver com aquilo todo dia, para eles estava complicado. Então, às vezes não adianta, Paulo, se você não vai e você não sente, você não vê, você não entende o que as pessoas estão passando. Esse é um ponto importante, igual. Eu gosto muito de andar de bicicleta, a pé, enfim. E nesse processo de andar, eu presto muita atenção nas coisas por onde eu ando, sobretudo no comportamento das pessoas. Nesse processo de pensamento, eu fico pensando, por exemplo, quando você vai governar uma empresa, não é diferente de você governar uma cidade, um estado ou um país. E você trouxe um ponto importante, como que eu vou governar, como que eu vou liderar alguma coisa que eu não vivo? Como que eu vou tomar partido de algo que eu não vivo? Como é que você vai tomar uma decisão do pedido de um gestor que trabalha para você e se você não entende o que ele está falando? Sim. Porque você nunca passou por aquilo. E, Paula, nesse sentido, você já deu a dica já está clara, mas como você é adepta à comunicação clara e direta, que dica você daria? A gente tem aqui a dica ConstruiCast, que você já deu algumas, né? Não de forma direta, mas que dica você daria para a gente resolver esses problemas que a gente tem de comunicação? Não tenha ranço. Isso não pode ter de jeito nenhum. Eu sei que às vezes é difícil, tá? A gente sabe. Porque quando começa o conflito gerado pela comunicação, as pessoas levam a discussão, como tem um amigo que fala, né? Não leva pro fígado. Então, não é pessoal. Mas vira pessoal. Né? E aí depende muito do perfil de cada pessoa, né? O que é mais importante para você? É tomar a decisão, é manter os seus relacionamentos, é ter certeza que a decisão está sendo tomada direito, é aplacar as necessidades de todo mundo. O que é mais importante para você, né? E aí começam a acontecer os embates. Isto precisa ser resolvido antes que vire ranço. Porque na hora que virar ranço, você prejudica o resultado da empresa. A minha estação de trabalho dentro do escritório da Colliers, ela era lá no final do salão. Tinha dia que eu só precisava ir ao banheiro. Mas eu levava 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos. Por quê? Porque passa, um para, o outro para, o outro para, o outro pede, o outro pergunta, porque você está passando pelo salão. Então, as pessoas interpretam que você está disponível para conversar. Não, vem aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Tá livre, tem um minuto. E eu falava assim, eu preciso ir no banheiro. Falei, segura a onda aí que eu já volto. Né? Às vezes, simplesmente não dá para a pessoa responder. Às vezes as pessoas às vezes não percebem que não é naquela hora, sabe? Que tem que pegar. Então, por exemplo, e cada função tem um período crítico do mês, né? Não é porque é homem nem porque é mulher, mas porque experimenta falar com a contabilidade na primeira semana do mês. É um parto aquilo. Eles não conseguem pensar em outra coisa. Eles têm que fazer o fechamento, eles têm a pressão. Então, esta semana não é a semana para você procurar a área e pedir para elas revisarem as políticas da empresa. Eles vão olhar para mim e vão falar, vai rolar, sim. Eu estou aqui, mas não estou. Pode deixar, não estou nem discutando. Então, você também tem que saber que hora que você pede as coisas ou que hora que você fala as coisas com a pessoa. Mas eu particularmente não gosto quando a conversa começa assim. Eu sei que você está muito ocupada, mas não sei o que, faz a pergunta. Mas por que sabe? Então, não é muito mais simples falar, preciso falar com você sobre o plano de comunicação da empresa. Preciso falar com você sobre
o processo de fechamento. Preciso falar com você sobre a proposta que tem que mandar para vender o imóvel. Muito mais fácil. Muito mais objetivo. E nesse mesmo sentido, sabe aquelas mensagens de WhatsApp? Sei. Que você recebe bom dia, mas não fala o que é? Sei. Gente, olha... Tem de um tudo. Tem de um tudo. E como que a gente lida com isso? E esse com ponto que... paciência. E esse ponto que você trouxe agora, de você sair para ir ao banheiro, de você passar e as pessoas te chamarem. Eu participo de um grupo com alguns empresários e muitos falam a mesma coisa. Então, olha que conexão. E como que você lida com isso, assim? E com qual parte? Com essa parte de, eu preciso ir ao banheiro. Às vezes tem jeito que eu tenho que falar, amigo, não dá. Espera. Mas você presta atenção, porque muitos deles, eles falam o seguinte, eu falo com as pessoas, mas eu não lembro o que eu falei. Às vezes eu dei uma resposta, mas eu nem sei o que eu falei. Não, eu presto. Eu não tenho problema de memória, não. Modéstia à parte. Percebe-se. Sabe, isso não é um problema. Eu me lembro, e tem coisa, tanto no comportamento humano, que é igual phishing. Sabe phishing, que você recebe, que tá tentando te dar o golpe? Sim. É a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa sabe que você está com pressa, porque sabe que você tem um problema biológico para resolver. E te pega naquele momento porque você vai resolver rápido. Mas isso não está ligado, essa parte, tudo bem, eu presto atenção, eu tô ligada no movimento, mas isso não está muito atrelado à sua experiência profissional? Não tenha dúvida, e com a equipe que eu tenho também. Porque a gente sabe... Né? No final, o gestor, ele sempre sabe. E aí, quem está ouvindo deve pensar na sua equipe, ou no teu grupo da igreja, ou no teu grupo do condomínio, se você trabalha num condomínio. Todo jeito é igual, né? Tudo é gente do mesmo jeito. Você sabe quem deixa as coisas para a última hora. Você sabe quem é o que faz rápido demais e não presta atenção no detalhe. Você sabe quem... tem que ter muito mais segurança no que tem que fazer. Então, às vezes, até o tempo que você dá para a pessoa fazer as coisas tem que ser diferente. Então, se você já sabe que a tua equipe tem um perfil de fazer as coisas na última hora, dá pouco prazo. E aí é bem interessante. Se Conhecer, você sabe né? que precisa muito tempo para ter segurança, dá mais pede antes. Também não vai pedir na véspera, porque não vai sair, né? Sim. Então, é como que você lida, né? Como que você trabalha o comportamento ali, como que você conhece a sua equipe para você tratar de acordo com o comportamento que elas estão ali te mostrando no dia a dia. Quem tá no mercado há mais tempo deve lembrar de uma fase que a gente falava, não, eu sou o chefe, eu falo e todo mundo me obedece. E a forma de comunicação é assim, as pessoas que me entendam. Acabou isso. Mas já acabou faz tempo. Paula, mas nesse sentido não requer também um pouco de esforço do outro lado, da pessoa que está ouvindo? Porque eu tenho uma colega de trabalho que, assim, eu sou o tipo de gestor que eu não gosto de dar as coisas muito claras. Porque eu falo, se eu te der muito claro, de certa forma, eu não estou contribuindo com o seu desenvolvimento. Eu sempre trago a pessoa para, de alguma forma, contribuir. De repente, eu tenho essa ideia, está estruturada dessa forma. Mas fique à vontade, se você quiser contribuir com alguma coisa nesse processo, de repente você tem um olhar que eu não tive durante esse processo de execução. Tá. E às vezes eu me julgo, será que o meu comportamento está certo? No sentido de querer que a pessoa traga algum pensamento, algum olhar diferente para aquele processo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu prefiro fazer da seguinte forma, olha, a gente... precisa fazer, por exemplo, vamos num exemplo simples. Sim. Vai. Eu gosto muito de falar assim, qual é a problemática? Nós vamos fazer um evento com clientes e queremos ter o material que eles possam se lembrar deste evento, por exemplo, né? Eu não entro no mérito da tarefa. Eu não falo, o projeto vai ser assim, vai ser assado, e a gente vai fazer uma caneca. Entendi. Eu falo assim, o nosso objetivo é ter alguma coisa em que as pessoas possam se lembrar desse período que a gente passou.
E aí, a equipe, cada um dentro da sua especialidade, vai vir alguma coisa que é de brinde, que é material, mas pode vir um relatório de mercado. Mas pode vir um e-book e aí o outro que tem um viés muito mais não sei o quê. Então, vamos transformar numa experiência. E aí, é natural que as pessoas vão contribuir. Entendi. Mas esse é o jeito que é o meu jeito. Não, mas faz todo sentido, porque você traz você traz uma forma muito mais, ou seja, o propósito, você traz o propósito, é esse. Então, aí de repente, o que marca? O que marcaria aquele evento para essa pessoa do time? De repente, ela consegue se imaginar, poxa vida, eu acho que se eu fosse, de repente, uma caneca iria me marcar, ou não, talvez sei lá, uma mochila ou alguma coisa, uma caneta. Não, e aí depende muito do que você está fazendo. Até mesmo, você tem que juntar 2 times para fazer uma proposta de serviço. Eu não falo, eu quero uma proposta que diga isso no capítulo 1, aquilo. Não tenho paciência para isso, não. Entendi. O meu negócio é, olha, o problema do cliente é... Então, qual é a problemática? O problema do cliente é... Como é que a gente soluciona isto? Aí vem a solução. Mas para fazer isso, não foi do dia para a noite, tá? Para fazer isso, eu precisei abrir mão de uma coisa que chama direito de autoria. Para mim, hoje, eu não preciso mais dizer que fui eu que fiz alguma coisa. E eu, graças a Deus, passei da fase de que se eu não estiver envolvida, não tá bom. Que é o lugar onde tem um monte de gestor. Paula, e aí você traz um ponto importante que é a vaidade. Ah, sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Mas em que momento da sua vida você, de certa forma, eliminou? Porque você fala assim, peraí, o meu foco, assim, eu tô focada no resultado final. Eu quero que dê certo. Né? Eu comecei a mudar esta mentalidade. Eu fiz um MBA na Fundação do Cabral, né, executivo, e eu comecei a trabalhar dentro de uma mentalidade que chama agilismo. Né? Para você conseguir fazer isso, você precisa abrir mão de alguns conceitos. Então, não é sobre fazer as coisas mais rápido, mas é sobre fazer as coisas de uma forma que elas deem certo. E por que eu entrei nisso? Porque, de repente, eu assumi as operações todas da empresa e eu falava assim, tá bom, por onde que a gente começa? E, no dia que eu sair daqui, como é que eu quero ser lembrada? Eu espero que eu seja lembrada como uma pessoa que modernizou uma série de coisas na empresa. Eu espero. Eu não tenho dúvida. E durante o nosso bate-papo, eu percebo que você trabalha um ponto muito importante dentro da empresa, que é a questão confiança. Porque eu não consigo ter nada ágil se eu não tiver confiança no time e, sobretudo, se eu não despertar a confiança dos meus clientes. Como que você trabalha a questão confiança no seu modelo de gestão? É todo dia, né? Então, existem coisas, e quem estuda muito cultura organizacional ou qualquer outro tipo de cultura, a gente sabe que as pessoas prestam atenção nos símbolos, nos rituais que você tem dentro da empresa. Tá? Tem bastante TED Talk que fala sobre isso, né? Eu tô me lembrando de um agora que você falou, que é uma série de TED Talks curtos, e a pessoa explica o seguinte, olha, esta é uma empresa que as pessoas trabalham baseadas na confiança, mas o processo de aprovação de comprar um computador tem 15 aprovadores. Então, não trabalha, né? Não trabalha. Então, não trabalha. Quando eu assumi como CEO, a gente começou um trabalho que ainda não terminou, que é de melhorar a experiência do colaborador com a empresa.
Quando a pessoa percebe que ela pode trabalhar lá e ela não precisa se preocupar se o salário vai cair na conta dela ou não. Porque não estou chamando as pessoas de mercenários, mas as pessoas têm boletos. Sim. E normalmente eles vencem no dia que você recebe. Eles não vencem no dia seguinte. Não é isso? Então, se você vai receber no dia, lá, escolhe qualquer um, 20, não é para o dinheiro estar na conta dia 20 às 23h59. É para a pessoa acordar e o dinheiro estar na conta. Então, quando isto vira um hábito, a pessoa não precisa se preocupar mais se vai receber o salário ou não vai receber o salário. Na Colliers, tudo é preparado, no dia anterior está tudo programado, 7 horas da manhã a águia pousa, como eles falam lá. Então, as pessoas vão ganhando confiança nas coisas que você faz na empresa. E aí, precisa tomar um cuidado gigantesco com a coerência. Então, não adianta eu falar, mas a hora que você vai aprovar o computador, passa por finanças, passa não sei o quê, passa pelo TI, passa... Então, não funciona. Então, vamos rever o processo. Né? Esse tema, ele, assim, eu estou muito envolvido com ele. E só uma coisa que eu queria pedir sua autorização. Tudo bem, a gente está falando aqui, você é uma gestora de uma empresa super renomada, reconhecida no mercado imobiliário, mas esse tema não é só para o mercado imobiliário, é para qualquer gestor, é para qualquer coisa, é para qualquer pessoa, você começa a criar essa cultura dentro da sua casa. Porque o que você trouxe aqui, com a clareza que você trouxe, assim, é muito gratificante. E eu vou trazer um outro amigo aqui, o Mário Fonseca. Ele tem cases incríveis, é um profissional, assim, super gabaritado para dar continuidade nesse tema. E, se possível, gostaria muito de um desses bate-papos que eu vou ter. A gente vai estar ampliando agora o nosso podcast, vai ter plateia. E esse modelo com plateia, a gente está trazendo a parceria com a FATEC São Paulo, que legal. Junto com o Josué. E eu quero fazer algo grandioso. Quando eu falo grandioso, é ter pessoas do seu nível, do Mário Fonseca, que, assim, você dá uma aula de comportamento e eu tenho certeza que o fato de eu estar aqui na sua frente, você com esse brilho no olho, em falar da sua empresa, em falar do seu time... Você me passa uma verdade absurda. Não, e trouxe o time. E trouxe o time. Que não tá lá fazendo careta, dizendo que acho que não, hein? Inclusive, você é indicada pelo Rodrigo Leite, que trabalha é um cara lá. Que eu admiro demais, que já participou aqui do ConstruiCast e é uma pessoa muito envolvida. Então, acho que as pessoas se conectam. A gente cria ali uma certa conexão e essa conexão que você criou com o Rodrigo, né? E ele, indicou a Paula para fazer um bate-papo. Ele nem me contou. Então. Bandido. E durante queria só aproveitar, a gente tem o quadro Convidado Convida, que você veio através do Rodrigo. Quem que é seu convidado ou sua convidada? A minha convidada é a Clélia Scheiner. Ela tem uma história de vida incrível. Ela entrou na Colliers há alguns anos, agora não me lembro. Quando faz mais de 5 anos, eu já não me lembro mais, tá? Você falou que sua memória era boa. Posso fazer a conta. Tá bom. Se você quiser, pode fazer a conta. Mas ela deve ter uns 10 anos, tá lá. E ela entrou para trabalhar na área industrial como corretora. E hoje ela é a representante da Colliers para assuntos de diversidade, equidade e inclusão. Isso aqui é legal. E ela é extraordinária, extraordinária. Não, e Vocês vão gostar dela. E é um tema que eu gosto muito de falar. Então, convida para aquela câmera. Para você, olha para ela. Eu convido a Clélia ali. Isso, a Clélia tá lá naquela câmera, então, é ela. Clélia, eu espero que você aceite o convite, venha aqui conversar com o Paulo e com o pessoal sobre diversidade, equidade e inclusão e o quanto isso é importante para as empresas. Muito legal. Agora, eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar esse episódio. Você está numa área que, é uma área... Você está resolvendo o problema, eu não gosto da palavra problema, mas enfim, você está resolvendo o problema
de várias empresas, né? Desde a questão igual do case que você citou aqui, quando as pessoas estavam com um problema para chegar e sair da empresa, você viveu aquilo. E o legal é que outras empresas acabam vivendo isso e você, o seu papel é resolver. Nesse sentido de mudança de escritório, a gente também tem a questão da reforma. Tem. E reforma assusta. Normalmente. Ou cansa. Ou desiste. Ou desiste. Mas eu queria chamar a atenção, eu sou do mercado de construção, eu atuo no mercado há muitos anos, e eu gosto muito de mudança. E nesses processos de mudança, tem escritórios de arquitetura corporativa que dão show de eficiência e principalmente em prazo. Eu tenho casos de escritórios que fazem reformas incríveis, que fazem transformações incríveis em 30 dias, 45 dias, enfim. Que conselho você daria para aquelas empresas que querem mudar seu escritório, mudar seu workplace e, sobretudo, pensar que a gente está vivendo um momento agora onde a gente tem que criar espaços que os colaboradores queiram levantar da cama e se deslocar, ou seja, que mudou tudo. A gente tem uma área de engenheiros e arquitetos, são pessoas incríveis. Eu juro por Deus que é tudo verdade, tá? Eu rezo pelo Gustavo. O Gustavo é o líder da área de projetos estratégicos que faz gestão de projeto e obra, Workplace Advisory, que conta como é que tem. Eu rezo por ele todo dia, porque aquele homem é de uma paciência que eu sou incapaz de ter. Ele casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Sim. É ele quem cuida das obras da Colliers, que cuida da... Imagina ele reformar um escritório para uma empresa que é especializada em consultoria imobiliária. Que só tem crítico, né? Imagino. Né? E esta santa alma faz esse trabalho, né? Mas o pessoal consegue te ajudar a entender, né? Então, tanto falando de escritório, a área dele, quanto a de escritórios. Ok, para isto que você quer, qual é de fato a área que você precisa? Para você ocupar desta forma, qual é de fato... Porque as pessoas normalmente fazem o caminho contrário. Ó, eu tenho aqui 500 metros quadrados e eu quero, aí vem uma lista. Aí peru no pires, né? E aí escritório de arquitetura que se vire. Sim. Só que aí você não casa isso com o que você realmente quer para a empresa. Né? E a equipe ajuda a entender como é que você faz para conseguir colocar tudo que você precisa ou tudo que você quer, como é que isto vai harmonizar uma coisa com a outra. Porque não adianta eu querer o espaço de concentração e você querer uma área de descompressão com uma mesa de ping-pong e vai botar um do lado do outro, né? Não faz sentido. Menor. E, então, essas coisas elas precisam se encaixar dentro do espaço. E dependendo da forma como isso é feito, você vai precisar de mais área ou você vai precisar de menos área. E esse estudo, vocês dão todo o direcionamento antes. Por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho lá 1000 funcionários e eu preciso mudar. É importante que eu chegue em vocês primeiro, antes de contratar o escritório de arquitetura. É importante. Para que vocês façam esse estudo e me dê todo o direcionamento. Isso. O escritório de arquitetura, ele vai entender e te ajudar, e muitos com muita profundidade, de como é que esse projeto vai ser, aonde você põe o quê e tudo mais. Mas o nosso trabalho, ele vem para dar base para a arquitetura fazer o projeto dela. Às vezes, ele vem junto com a equipe que está te ajudando a escolher o escritório, se você precisar de um espaço novo. Então, olha, para você ter tudo isso aqui que você quer, esse escritório não funciona. Ele pode ter a mesma área, mas ele não vai ter a incidência de luz natural que você precisa. Ou muda a face, não olha para esse lado, vai para o outro lado. Então, de fato, até o processo da gente mudar de escritório na Colliers, ele também tem muitos críticos. Sim, sim. Porque todo mundo entende, né, do assunto.
Não, é muito bacana esse direcionamento, porque eu tenho, como eu te falei, né? Como eu vivo muito dentro de várias empresas e eu percebo que tem líderes, assim, gestores que tomam decisão de mudar o espaço ou até mesmo de prédio e no dia a dia eles falam, poxa vida, eu esqueci do essencial. Né? Eu comecei a fazer a reforma, eu contratei o escritório de arquitetura, mas agora, no meio do processo, eu entendi que essa laje não era mais adequada para mim. E aí a arquitetura ela está presa no espaço que você já alugou. Sim. E aí você fica com aquele gosto amargo porque as coisas não vão ser do jeito. Tem um outro equívoco que tem muita gente que faz, que eu quero que as pessoas voltem para o escritório, né? Então eu preciso fazer coisas que agradem, que elas tenham vontade de ir para lá. Até aí tá tudo certo. Só que se você for fazer tudo que todo mundo quer ao mesmo tempo, vai ficar igual aquele filme lá do Jim Carrey, do Todo-Poderoso, que apertou o sim para todo mundo, deu um monte de problema. Vai acontecer a mesma coisa. Então, como é que a gente te ajuda a priorizar? Né? E por que a gente agrega valor nisso? Às vezes dando base para o arquiteto, às vezes trabalhando junto com ele, ou às vezes a gente vem até depois deles. Depende do caso, tá? A gente entende do imobiliário, a gente entende de cultura organizacional, a gente entende de change management, a gente entende de uma série de coisas. O arquiteto, ele pode entender disso tudo, às vezes com menos profundidade, ele entende muito mais da arquitetura, que provavelmente a gente entenda, mas o arquiteto vai entender com mais profundidade. Sim. Né? E aí monta esse conjunto para te atender. Isso pode acontecer, vem um, depois vem o outro, isso pode acontecer, vem os dois juntos, ou isso pode acontecer, eu entro para fazer tudo, entregar tudo pronto, chave na mão, e eu faço a cotação e indico para os clientes quais empresas que eles podem contratar. Depende do estágio em que a gente entra no negócio. E ter esse gerenciamento de forma neutra é muito importante. É importante. Sabe por quê? Porque se você... a gente sabe da nossa experiência que tem muita gente de facilities, que é o pessoal que cuida do dia a dia do escritório, que ajuda a faz este papel. Qual é um pouco o problema disso? Você já cuidar de facility já é um trabalho tempo integral. Então, não dá para, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, às vezes não dá, né? Eu também tenho que cotar agências de viagem nova, cuidar da viagem do presidente e fazer não sei o quê, e tem mais um evento com cliente da área tal, e ganha mais um empreendimento lá no Nordeste, tem que cuidar da implantação do empreendimento. Então, esta equipe de gestão de projeto, ela reporta para a pessoa na empresa quem está cuidando disso. As decisões vão ser tomadas por ela. Mas a gente vai falar, as tuas alternativas são. E o legal é que você traz uma assertividade muito grande porque você vive isso no dia a dia. Então, a chance de estourar o prazo é muito mais remota, é muito menor. E a chance de você estourar o orçamento, a não ser que você mude de ideia no meio do caminho. Mas estourar um orçamento por causa de... Não cuidou da cadência daquele projeto, ela cai para muito perto de zero, né? Não, isso é muito interessante, porque, por exemplo, você está muito ligado a quanto custa tal material, quanto custou o mês passado, quanto custa agora, porque de repente você não está fazendo a gestão só daquela obra, você está fazendo outra. Exatamente. Entende? Você tem um time pensando naquilo dia a dia. E você tem experiências, né? Sim. Então, olha, o pessoal da empresa tal montou desta forma porque o problema de negócio dela era este. Entendi. Eu trabalhei com outras empresas que tinham o mesmo problema de negócio e montaram de uma forma diferente. E aí você tem, às vezes, são seus clientes, né? Eles vivem com você durante o período da obra toda. Às vezes você fala, olha, deixa eu tentar, e você visita o escritório deles. Não, muito bacana. Eu acho que é uma dica muito importante e, de fato, reformar não assusta, mudar não assusta, né? Mudança é bom.
Toda mudança, ela é boa. Depende da gente, né? Depende da gente, como que a gente lida com aquilo. Agora, Exato. Eu tenho uma última pergunta aqui antes da gente bom. encerrar. Como você vê o futuro da gestão imobiliária, mas eu vou falar o futuro da gestão, tá? Com a integração de tecnologia emergentes, né? E práticas enfim, no dia a dia das empresas. Tá. Eu acho que a gente tem um grande desafio, que ainda é um desafio de repertório. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, para mim, eu fiquei absolutamente encantada. A gente já passou por isso, tá? Por isso que eu vou contar. A gente ficou absolutamente encantado com o que o Power BI pode resolver para você. Né? E a gente está falando de uma inovação faz muitos anos já, tá? Sim. Que ajudou a fazer relatório para cliente, mais um monte de coisa. Mas, de repente, Power BI é o que tem no repertório das pessoas, é o que elas conhecem. Aí quer resolver tudo com isso. Até o que não devia. Tem coisa que não precisa. Às vezes o Excel resolve. Ele continua existindo, tá? O e-mail, o telefone, essas coisas funcionam ainda. Né? E você quer resolver tudo desse jeito. Então, e aí eu volto... Eu sei que estou parecendo meio insistente, mas Não, mas assim você mesmo. trouxe até um ponto também que eu ia tocar, que eu ia falar do Power BI, mas eu falei, como tá... Mas você tocou, não foi por acaso, por favor. Então... O que as pessoas fazem? Elas têm um problema, imediatamente elas começam a pensar em como elas vão solucionar. Aí o repertório que elas têm para solucionar é Power BI, por exemplo. Então, ela vai para a equipe, ou ela faz uma cotação, ou ela ainda... Tem gente que ainda vai fazer um curso para aprender a fazer Power BI para resolver o problema. Conheço casos. E aí... De repente, ela não está mais resolvendo o problema. Ela está trabalhando em Power BI. Então, o que acontece aqui, né? Sabe quando você mira para cá e começa a andar para o outro lado? Acontece isso. Aí o projeto dá errado, porque aquilo não era a solução. Então, a gente tem um primeiro problema que é de repertório, né? E depois, a gente tem um segundo problema que é a de falta de curiosidade. Porque se você for olhar todo mundo que se encanta com uma solução tecnológica, quantos % dessa população realmente se dedicou a entender o que era aquilo? Para saber se pode usar. Ou, não, o Paulo me contou que tem um negócio super legal, que tá fazendo Power BI, eu vou fazer também. É modinha, eu quero. Então, esta falta de curiosidade do que mais você pode fazer, o que mais existe. Né? A gente tem sempre a discussão de como é que utiliza a inteligência artificial generativa. Ou, como é que eu pego todo esse universo de informação que eu tenho dentro da empresa e uso isso com a inteligência artificial para dar para o meu pessoal informações para eles criarem oportunidades de negócio. Né? Como é que a gente garante a segurança disso? Então, existe o problema de você não pensar exatamente no problema, e sim, você já encomenda uma solução. Você não encomenda a solução de um problema, você encomenda uma ferramenta. Uma ferramenta. Que às vezes você não sabe se é a melhor, mas é tudo que você sabe, né? É o que para você é o que tem de mais na tecnologia, né? Que você ouviu falar, né? Exato, né? Então tem esse problema. Depois você tem a falta de curiosidade. Aí você tem pessoas, e a gente ouve com alguma frequência, começa uma coisa muito diferente, eu já não tenho idade para isso. Que me dá uma tristeza absurda. E aí você vê um outro espectro da curva que fala, a empresa não está me ensinando a usar, que também me dá outra tristeza. Muito, eu entendo bem isso. Então, aí você tem que conciliar isto tudo, procurar um equilíbrio e vambora. Mas você vai fazendo isso andando, né? Tipo... Sim, o
o mundo moderno, né? Exatamente. E nesse sentido, né, nesses pontos que você trouxe, o Power BI, a gente poderia ficar falando horas aqui, porque eu vejo como um... Tecnicamente, talvez não. Eu te indico um amigo. Você convida Tecnicamente, outro, entendeu? Não. Mas assim, as pessoas usam muito disso para vender. Não, porque a gente usa Power BI para, enfim, para uma série de coisas. Agora, você trouxe um ponto até que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, esses pontos do conteúdo raso. Né? Esse episódio, que a gente está agora no final, quem tem a oportunidade de assistir ou ouvir ao episódio completo, tem uma chance, de repente, de se conectar com algum ponto que você trouxe e como você falou aquilo, enfim, para que a pessoa consiga, de fato, aplicar no dia a dia. Essa pessoa, ela consegue se sobressair no mercado. E tem aquelas pessoas que elas começam a tomar partido por um trecho de 30 segundos ou 1 minuto que ela viu numa rede social. Ou pior. Ou pior. Qual ela que é não o seu viu, pior? mas o amigo falou. Boa. Que viu. Né? Qual é a pergunta mesmo? Como que você... Que conselho você daria para essas pessoas que elas começam a tomar partido, muitas vezes por um conteúdo raso, por um título... Sei lá, ela não leu aquele livro, mas ela leu o título, adorei, e começa a tomar partido disso. Eu acho que precisa primeiro entender o que a pessoa quer para a vida dela, né? Se você quer crescer na carreira, se você quer se desenvolver, você tem que ser uma pessoa curiosa e você não pode confiar de forma nenhuma numa história única, né? Então, eu acho e eu procuro fazer isso... Independentemente de qual linha política, por exemplo, eu sou mais favorável, eu sigo no X os dois lados. Dá mais trabalho? É claro que dá. Mas é importante entender, né, os dois lados. Por que um lado vê isso, por que o outro lado vê aquilo, né? E tem coisas que, assim, na hora que você pensa... Eu não acho criminoso a pessoa que, para alguns assuntos, não se aprofunda nos temas e para outros ela se aprofunda. Eu não sei o que é prioritário para ela. Então, se você, por exemplo, a sua carreira é ser influencer, não quero ser politicamente incorreta aqui, tá? Mas um influencer, ele sabe que ele vai ter um período de atenção pequeno. Então, ele não vai ficar 2 horas falando de Power BI, entendeu? Ele vai falar se é legal ou se não é. E vamos que vamos. E vamos que as coisas estão acontecendo. Em compensação, uma pessoa que é mais estudiosa, que precisa resolver um problema de negócio e vai aplicar isso, aí esse não pode se fiar numa opinião de 30 minutos. Já aprendi com o meu pessoal do marketing que tem assunto que é topo de funil, que é meio de funil, que é fundo de funil. E é muito interessante. E você... Viu? Olha que legal. Quase um MBA com ela. Não, e você trouxe um ponto importante, até, inclusive a última pergunta vai ser sua, tá? A última pergunta vai ser sua. Vou gravar ela. Já que ela falou de um ponto que, inclusive, todo gestor de uma empresa deveria entender. Do topo, meio e fundo de funil. Eu tô aprendendo, porque, tá? Dá trabalho, viu? Sim, mas dessa forma os gestores vão entender de fato. Porque, assim, nem sempre quando você lança uma rede no mar, você vai trazer bons peixes, ou se você vai trazer algum peixe, mas você precisa continuar tentando, até que peixe caindo, opa! E pensa isso do mesmo jeito, um projeto que você está começando. É importante que a pessoa entenda para que ele serve, é importante que ela entenda para onde que vai, como é que você vai usar, para que você vai usar isso. Mas não é no começo que você tem que fazer a pessoa se preocupar em como é que vai ser a semana da entrega do escritório, por exemplo. Sim. Isto é, tipo, cada coisa no seu tempo. Não, e você traz uma visão, Paula, muito interessante que eu penso que todo gestor de uma empresa ou de equipe deveria ter. Porque a partir do momento que você se preocupa em entender o que todo mundo está fazendo, porque se você entende o básico, você não fica refém.
Exatamente. E você consegue conversar. E você reduz o risco de você tomar a decisão errada. Sim, porque você... Que para a posição que eu tô, ele é basicamente um trabalho de tomar decisão, né? Não, e é muito legal quando você tá com o time. Ou seja, você não tá mandando, você tá ali fazendo parte. Se você toma uma decisão errada, a partir do momento que você tá participando junto com eles vão pegar um pouco daquela culpa, porque de certa forma eles te influenciam o tempo todo. Ah, sim. E assim, não existe empresa que o líder ou o alto executivo não manda também, sim, tá? Sim, óbvio, mas... Não é tipo só... Tem coisa que não tem jeito. Sim. Vai ser assim, tá tomada. Tem que implementar. Até porque você falou lá atrás, né? Não dá pra falar sim pra tudo, Ou né? é governança. Ou simplesmente essa decisão não é sua para tomar. É sua para você defender como vai ser tomada também. Sim. Porque a gente que é presidente da empresa também não é autoridade máxima. Se a empresa for sua, talvez você seja, se você não tiver sócio. Mas se você está numa empresa multinacional, você tem mais gente para quem você precisa reportar e quem você deve ouvir, porque são pessoas mais experientes, né, ainda. E aí você aprende mais ainda. Exatamente. Então é sensacional. Agora vamos lá, faz a sua pergunta para a gente encerrar e a Paula vai introduzir a sua pergunta. Faz uma pergunta que está ligada a esse podcast. Eu queria que a Paula falasse um pouquinho mais sobre essa questão da curiosidade, né, de saber as coisas e do ponto do objetivo, né? Porque eu acho que uma das coisas que ela mais frisa, assim, é por que isso está sendo feito. Eu acho que ela falou bastante sobre isso, mas eu queria que ela frisasse, porque eu acho que isso muda a mentalidade, muda a forma como você começa um projeto, até o como você, no decorrer desse projeto, você está agindo e retoma a rédea, sabe? Calma aí, mas qual era o objetivo? Então a gente não pode ir para lá. Eu queria mais um comentário, né, e um pedido de reforço para isso, uma dica nesse sentido, para que as pessoas não se percam nesse caminho, que ela comece pelo porquê. Eu adorei, porque de certa forma você acaba resolvendo vários conflitos ali naquele processo. Agora introduz a pergunta e fala o nome dela para nossa audiência, saber que quem está fazendo essa pergunta é uma pessoa que trabalha com você e é notório que ela te admira demais. Eu também, e eu também. Né? Então, quem fez a pergunta agora foi a Luciana Cruz. Ela é a responsável pela área de marketing da Colliers aqui no Brasil. E o que ela me pediu para fazer foi salientar e explicar um pouco mais do por que eu falo tanto que tem que entender por que tem que fazer as coisas. Não é isso, em resumo? Por quê? Por quê, né? E assim, e até onde isto vai, né? Entender por que você está fazendo antes de você fazer. E isso está no planejamento estratégico da empresa, de tão importante que ele é. Então, por que a gente está fazendo? E aí eu vou contar e também falar um pouquinho aqui do Michel, que também está com a gente. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fiz foi, eu não respondi para a Gabi. Embora eu já tivesse achado a ideia super legal e falei, vamos nessa. Mas eu fui para o Michel, que trabalha com a Luciana, e ele cuida de toda a parte de relacionamento com a imprensa, e a pergunta que eu fiz foi, eu recebi este convite, isso está alinhado com tudo que a gente está fazendo no nosso plano de comunicação? Que é para entender de, ok, por que eu estou vindo aqui? Eu não estou vindo aqui só porque é legal, embora seja muito legal, tá? Eu estou vindo aqui porque isto, para a gente, está muito alinhado com o tipo de coisa que a gente quer que as pessoas saibam sobre aquelas pessoas incríveis que trabalham na Colliers com a gente. Quer que as pessoas saibam sobre os serviços que a gente faz, né? Então, precisa sempre entender. E não pode ter, e tem uma coisa que não pode ter preguiça, também não pode ter vergonha, tá? Por que não pode ter vergonha? Porque você vai falar assim, tá bom, eu vou perguntar para eles se está de acordo com o planejamento estratégico da minha empresa e com o plano de comunicação que eu aprovei para eles. Eu não devia saber isso já?
Sim, tudo bem, você deveria, eu sei, mas eles não têm que opinar sobre isso? Óbvio. Né? Então, eu entendi o seu modelo de gestão e que é isso que está me deixando muito encantado e, de fato, estou aprendendo muito porque eu vivi recentemente isso. Eu tomei uma decisão de participar de alguma coisa e eu tomei a decisão, mas espera aí, você teria que ter me informado. Então, ok, gente, tem isso daqui, o que vocês acham? Vamos ou não vamos? Michel, você quer entender? Como é que a gente vai fazer? Eu não fiquei com aquela coisa, putz, o Michel vai achar que eu sou uma, tipo... Essa mulher aí, coitada, não sabe nem o que a gente já aprovou. Não pode ter vergonha. E se ele pensou isso, sinto muito, mas ele teve que me responder igual, né? Não acho que pensou, mas teve que responder igual. Vai, Sabe vamos, uma coisa vamos, que legal, que o Michel, ele chegou, a gente começou a conversar sobre mercado imobiliário, sobre mercado de construção, e eu achei muito interessante na sua função você falar tão bem, né? Você conversar tão bem, é sinal que vocês estão muito alinhados, principalmente no que você fala do porquê, né? Então, o porquê do Michel tá aqui agora, tá acompanhando. E isso, vou te dizer, funciona até para reunião. Porque não tem nada que acontece com mais frequência que reunião em empresa, né? Eu não aceito reunião se eu não entender por que ela está acontecendo. Isso é importante. Porque às vezes, porque a gente tem uma síndrome, né? O invite vem, depois você aceita. Daí você não sabe por que estão fazendo essa reunião. Por que eu estou aqui agora? Por que eu tenho que estar lá? E aí, quando você começa a fazer isso, você aprende que tem gente que te convida. Porque tem medo que você seja uma pessoa ciumenta, que se você não tiver, vai ficar chateado com ela. Tem gente que te convida só para você saber que ela está fazendo, mas não é para você ir. Para mim, bastava me mandar uma mensagem falando que está fazendo. Não precisava você convidar, mas tudo bem. E tem gente que realmente precisa. E como é que você prioriza se você não entende o que está acontecendo aqui? Né? Então, gente, não custa nada. Passa a mão no telefone, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um e-mail e fala assim, ok, me explica essa reunião. E aí também tem uma pergunta que eu faço que absolutamente choca a maior parte das pessoas que entram lá. Já quero. Eu falei assim, você precisa de mim nessa reunião para eu fazer o quê? Qual vai ser o meu papel lá? Então, a hora que a gente sair da reunião, a gente vai falar, isso foi um sucesso, por quê? Porque a gente conseguiu fazer o quê? No começo é meio difícil, as pessoas não entendem muito você, tá? Mas depois não tem a preguiça, porque repete isso muitas vezes, aí entra a porta da preguiça. Até você pegar o jeito, até isso virar hábito, até as pessoas te entenderem. Você leu o livro Comece pelo Porquê? Li. É bem louco. Mas eu li depois que eu já estava nessa viagem, já tá? Tava nessa viagem louca. E eu queria, agora, a última pergunta eu prometo, já que eu ficaria mais horas aqui conversando com você. O Matheus vai cortar a gente mesmo Não, depois. não vai não. Vai Inclusive, sim. esse podcast está proibido ele de tem cortar. uma katana ali já, que eu tava fazendo tchau. Não, o Matheus, eu tô vendo a expressão dele aqui, ele tá fascinado com esse episódio. Uma pergunta agora sobre... O nosso canal, o ConstruiCast, felizmente, hoje ele é reconhecido pela credibilidade dos convidados que vêm aqui, pela qualidade do conteúdo gerado. Eu fico muito contente, né, por tudo que a gente está construindo. E tudo começou com o propósito de unir toda a cadeia da construção. Tá. Arquiteto, engenheiro, investidor, construtor, pedreiro. Então, a gente recebe todo mundo. A gente dá voz aqui a todo mundo e tudo isso fica dentro de um portal Hub Construção. Então, esse bate-papo, além de estar nas matérias, nas redes sociais, a gente também está numa matéria, né, num portal, também que gera conteúdo para o mercado de construção, arquitetura, engenharia e mercado imobiliário. Como que você enxerga um canal como o ConstruiCast que vem com esse sentido de união? Olha, eu enxergo como uma iniciativa que é excelente, né? E como toda coisa que tem um propósito do bem, né? A gente sabe que não é para todo mundo. Eu digo que ele não é para todo mundo, não é porque um é mais ou é menos. É por causa do teu interesse, né? Então, por quê? Porque fazer as coisas que são
de união, que são educacionais, que vão... isso daí, ele precisa de disciplina. Para você se dedicar a ouvir um podcast como os que vocês têm, ou ler os materiais que tem nos sites, os acadêmicos, né? Você precisa se dedicar, você precisa ter vontade. E não é o tipo de coisa que você faz... talvez você consiga fazer dirigindo, mas você não faz trabalhando. Sim. Não, né? Talvez você faça andando de bicicleta. Mas se você estiver começando a andar de bicicleta, você não vai fazer. Sim. Né? Não, é muito interessante. Eu estou muito contente com o bate-papo que fizemos aqui. Eu agradeço muito. A gente vai ter essa série agora junto com a FATEC São Paulo e com outras universidades. Eu gostaria muito de contar com a sua presença para trazer o seu olhar sobre liderança, porque tem gente que fala... Hoje a gente está vivendo muito a coisa das redes sociais, que está todo mundo falando. O legal é que você pratica, entende? E a nossa prática lá pode parecer mentira, mas depois os meninos estão aqui. Eu tô vendo, tô de olho, tá aqui, ó, tá. A gente não conta antes de fazer, né? A Clélia, que foi a pessoa que eu indiquei, ela foi voluntária no nosso primeiro comitê de diversidade, que aconteceu na época da pandemia, lá no começo da pandemia, né? E o combinado sempre foi, vamos começar a trabalhar, a gente vai começar a entender o assunto, mas eu não quero post nenhum em lugar nenhum, a gente está seguro de que a gente sabe o que a gente está fazendo. Isso é importante. Então, não é para quem está de fora achar que você é o máximo. É realmente para você fazer as coisas. Tem que ter um interesse genuíno de fazer as coisas. Nesse sentido de interesse genuíno, aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Você está convidando outra pessoa que você admira e o bem mais precioso que temos hoje é o tempo. Né? Então, é muito gratificante quando eu falo de construir o que estamos construindo e ter o prestígio da sua presença hoje aqui pra gente, né? Enquanto ConstruiCast, enquanto Hub e construção, é muito gratificante. Eu agradeço e sei da responsabilidade, porque a equipe de marketing, ela vai promover isso dentro da empresa de uma forma que talvez você não tenha noção da dimensão do que vai ser. Mas eu sei que existe uma possibilidade de, sei lá, a maioria das minhas 200 e poucas pessoas ouvirem o que eu tô falando aqui para você. Imagina se eu minto. Não, com certeza. Inclusive, eu já vou aproveitar agora. Se eu minto. Olha que deixa que você me deu. Não é? Olha, você que tá assistindo, ouvindo esse episódio, coloca nos comentários aqui, ó, se você gostaria, inclusive, de contribuir com algum case que você viveu com a Paula. É muito interessante. E de onde você tá falando, de que região do Brasil você tá falando. Porque a gente precisa levar esse modelo para outras pessoas, para outras companhias, e a partir do momento que você está trabalhando, né, que seja na sua empresa, e quem sabe o seu exemplo não serve para outros gestores. E tem sempre que pensar assim, né? Tudo tem que ser feito de acordo com o momento da empresa. Sim. Mas se você não começar, não começa. É muito legal. Eu tô fascinado, tá, Paula, com você. Muito obrigada. Eu falei pra Gabriela, vamos terminar esse podcast em 30 minutos. Botar a vassoura atrás da porta. Eu falei 30 minutos. O que o Matheus falou pra mim? Falei que você ia passar fácil. Se você gostar do convidado... Então eu fiquei muito contente. Você sabe que é igual a entrevista, né? De verdade. Entrevista que vai entrevistar alguém pra trabalhar com você. É a mesma coisa. É muito legal. Nesse sentido, a diretora da área de gente, onde eu tava... A gente faz coisa muito bonita, mas às vezes a gente erra também, tá? E eu tava por aqui de coisa para resolver aquele dia. Tinha muita coisa. E ela tinha agendado uma entrevista e pediu para eu fazer. E sabe quando o santo não bate? De saída, você já não simpatiza? E eu tava tão cheio de coisa que eu acabei a entrevista em 15 minutos.
Mas eu tomei uma bronca. 15 minutos. Mais uma bronca. Que nunca mais na minha vida eu fiz isso. Mas tem algum caso que você demorou horas ali? Sempre tem. O da Luciana mesmo, eu nem sei quanto tempo levou. Muitas horas, talvez 2, não sei. Porque a gente ficou falando um monte de coisa. Gente, ô Luciana, faz um favor. Vem pra cá. Não, as pessoas precisam Mas ver é claro que você, por precisam. favor. Você tem um jeito ótimo, assim, que dá vontade de levar pra casa. Ela é Gente, jogadora de beach abre pra tênis. essa câmera. Olha, ó. Tudo bem? Prazer. Ela que fez a pergunta, tá? Olá, gente. Obrigada Então- pela participação e pelo papo, que realmente foi muito bom, viu? Não, vocês vão voltar mais vezes aqui, tá? Essa casa, a partir de agora, é de vocês. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente encerrar e deixar a audiência com curiosidade pra verem ou assistirem o próximo episódio? Olha, eu acho que sejam curiosos, né? Dediquem um tempo para o desenvolvimento da carreira de vocês, para o desenvolvimento profissional de vocês. A vida, ela é muito mais do que só pensar naquilo que você tem que fazer no dia, né? E para os próximos episódios, eu fortemente recomendo que vocês tenham disciplina para assistir, porque vem muita coisa boa por aí, né? Então, se preparem, porque o episódio de hoje, gente, eu sempre falo, você que ficou até o final, com certeza conseguimos aí mudar alguma coisinha na sua cabeça. E a vida é isso, né? Quando você lê um livro, você Se você passa, mudar alguma coisa pequena a cada vez, é muito mais do que muita gente está fazendo. É isso. E detalhe, todo esse conteúdo é gratuito. Né? Você não precisa pagar por nada. Uhum. E ter a oportunidade de ouvir você, imagina. Nossa, muito obrigada. Sou muito grato, de verdade. Eu estou muito emocionado e impactado com o que eu ouvi hoje. Já te convido para o nosso próximo encontro. Vou te deixar na curiosidade, ó. Dá seu like, comenta o que você achou desse conteúdo. E se você tiver sugestão de outras pautas, inclusive com a Paula, pode colocar aqui. Ou com a Luciana. Não, inclusive, Luciana, eu quero participar com você, tá? Eu quero trazer você para Pronto. falar. Gente, até o nosso próximo encontro aqui no ConstriCast.